sabe o que é naturopatia? O que um naturopata faz? É de que forma ele contribui para a nossa saúde? Pois é, esse é o nosso tema do Checkup Podcast de hoje. Seja muito bem-vindo. Lembrando que o nosso Checkup Podcast é um oferecimento de CLDO e CCO, tratando os seus olhos com excelência há 25 anos. Bom, e para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui nos nossos estúdios Natália Lemos, ela que é naturopata. Isso. E tem ajudado muita gente, Com né? certeza. Inclusive muitas pessoas curiosas, inclusive aqui no estúdio, pessoas que não sabiam até então o que é a naturopatia, mas que vão saber hoje. Vamos descobrir hoje exatamente tudo, o que é, como que a gente ajuda, enfim. Tudo na bem, hora que Nath? procurar, tudo bem. Nath, Tudo bem, para e os você? íntimos. Tudo bom, prazer ter você aqui. Obrigada. É um assunto muito interessante, até porque vocês são muito recomendados, inclusive, pelos pediatras, né? Sim. As crianças que têm muita crise aí recorrente, respiratória, muita Isso. gripe. Bom, para começar, o que é a naturopatia? Pronto, naturopatia, ela é uma abordagem, né, da medicina alternativa voltado para a saúde, o tratamento de forma natural. Então, sempre que você pensar na naturopatia, você vai pensar em algo realmente natural, as terapias naturais que podem ser oferecidas para o tratamento e bem-estar da saúde da pessoa que busca, né? Então, é tratar de forma naturalmente, curar o corpo de diversas demandas, né, de forma natural. Incluindo todas as terapias naturais. Incluindo todas as terapias naturais. Aí, as reconhecidas, As né? reconhecidas, claro. Uhum. Qual tipo de terapia vai ser utilizado depende muito do caso, depende muito se é criança, se é adulto, né? Qual o caso que a pessoa está trazendo, qual a doença, enfim, qual a questão, né, que ela vai colocar ali na consulta para a gente poder avaliar qual é o método, né, quais são as terapias que a gente vai utilizar para obter o sucesso naquele tratamento. Aí o naturopata, ele não é médico, mas ele tem essa especialização. Ele não é médico, mas pode ser. Tem médicos que podem, né, ter a pós-graduação de naturopatia, né? No meu caso, eu sou terapeuta, né? Tenho uma pós-graduação de naturopatia e entre outras especialidades, né, específicas de terapias naturais, né? Como aromaterapia, acupuntura, medicina natural para crianças, né, que é o meu público maior, né? Então, assim, a gente faz essa pós-graduação de naturopatia para que você tenha a visão do todo, e essa visão do todo não é só das terapias, né? A gente estuda anatomia, a gente estuda as doenças, então, assim, realmente tem uma visão de saúde, né? Como que o corpo funciona, né? As terapias que eu vou aplicar, como que vai ser essa resposta no corpo, o que eu preciso olhar, o que eu preciso identificar, né, até para a gente poder realmente em consulta dar um encaminhamento, né, e a partir dali a gente realmente acompanhar o resultado. Então, pode ser feito por profissionais, né, médicos, como qualquer outro profissional da área da saúde pode se especializar em naturopatia. Sempre com essa visão integrativa. Sempre com a visão integrativa, a gente sempre olha a naturopatia, né, as medicinas alternativas, né, integrativas, ela olha sempre o indivíduo como um todo. Então, é mente, corpo e espírito, né? Então, a gente realmente tem que integrar essas três, né, vamos falar assim, três partes, para poder a gente ter um resultado realmente efetivo. Natália, todas as doenças podem ser tratadas pela naturopatia? Podem, porque... Câncer? Sim. Desculpa te interromper. Não, porque assim, o que a gente olha, né? A gente não olha somente a doença e os sintomas, né? O que ela traz. O tratamento não se baseia simplesmente nisso, né? Vai muito mais profundo, é muito mais além. Então, assim, a gente realmente tenta identificar a causa raiz daquele problema. Pode sim estar relacionada a uma questão, por exemplo, sei lá, viral, né? Um vírus, a pessoa teve contato com o vírus e ela ficou doente, e aquilo ali realmente é uma situação que não depende de questões psicossomáticas, vamos falar assim, né? Mas, na maioria dos casos, inclusive de doenças crônicas que a gente consegue acompanhar, diabetes, hipertensão, né, a gente consegue identificar outros fatores que a gente precisa olhar, né, para o bem-estar de uma forma geral. Aí entra a nutrição, entra o bem-estar, melhora da qualidade de vida, do sono, né, e as terapias alternativas que a gente inclui, que pode ser fitoterapia, homeopatia, né, que são meios que vão ajudar o indivíduo a chegar num equilíbrio que a gente precisa para o corpo dele. Acupuntura. Acupuntura, né? A acupuntura eu costumo utilizar muito a acupuntura com stipper, né, que ela não é invasiva, então, principalmente por conta do meu público, que é bebê,
né? O STIP, ele é uma pastilha de silício, né, que a gente aplica nos pontos de acupuntura, onde a gente precisa ter a resposta, né, do equilíbrio do indivíduo ali, trabalhar os órgãos que a gente precisa trabalhar. Dentro da medicina chinesa, né, a gente acredita que cada órgão está relacionado a algumas emoções e que eles impactam no físico da pessoa. Né? Então, com base nisso, a gente faz com que fortalecer aquele órgão para que ele possa entrar em equilíbrio e ter a resposta física que a gente precisa. E vocês acreditam também muito que cada doença tem um princípio, né? Tem Sim. um start, tem um porquê. Geralmente, assim, porque o nosso corpo, ele tem, o que a gente entende, né? O nosso corpo, ele tem capacidade de autocura, né? Assim, a gente sempre fala que o corpo é muito perfeito. Obviamente, não estamos falando de religião, porque só quem pode, né? Todas as coisas são Deus, né? Mas ele é tão sábio que o nosso corpo, ele consegue se recuperar de uma gripe, ele consegue, né, batalhar ali contra um vírus para poder combater aquele vírus e fortalecer o nosso sistema imunológico para a gente poder sair daquela condição, né? Então, muitas vezes, a gente tira por essa questão, por exemplo, de vírus, mais uma vez falando. A gente precisa, muitas vezes, somente aliviar sintoma para que a gente passe por aquilo ali de uma forma realmente mais tranquila. Mas o nosso próprio corpo cura, né? Então, a gente acredita muito nisso. Então, as medicinas naturais, elas vêm sempre com esse objetivo de ajudar o teu corpo a encontrar o equilíbrio em busca da cura que a gente quer. Aí entra um pouquinho da psicologia, né? Porque você vai entender que uma constipação, por exemplo, é por conta de uma situação que a pessoa viveu lá atrás, que ela passou por uma tensão, por um trauma, que você me contou uma vez, né? Diversas demandas. Então, assim, na conversa você já consegue entender o que pode ter ocasionado isso. A gente consegue. Realmente, a consulta, ela tem esse objetivo de investigação, né? Então, a gente vai olhar de fato o todo. Então, sei lá, por exemplo, às vezes casos de dermatites de pele, né? Para a gente já é um processo de cura do corpo, né? Onde de algum conflito que a pessoa viveu, seja um conflito de contato com algo que realmente cause, ou um conflito até de características, de comportamento do indivíduo, ou mesmo emocional. Né? Então, por exemplo, alguns tipos de dermatite nos diz muito sobre o comportamento, sobre a personalidade da pessoa. Então, tipo aquela dermatite mais vermelha, mais irritativa, geralmente são pessoas que têm mais dificuldade, têm baixa tolerância à frustração, são pessoas mais irritadas, né? E aí, o período, sei lá, existem vários ciclos, né, da vida da pessoa, e tem um período que ela está mais irritada, que ela está tendo mais problema, onde ela não está conseguindo lidar com aqueles não, com certeza aquela dermatite vai aparecer, ou ela vai piorar, ela vai voltar. Né? Então, assim, a gente tanto faz o tratamento da dermatite em si em crise, quanto a gente faz o tratamento para evitar que ela entre novamente em crise. Né? E como que a gente faz para evitar? Realmente identificando a causa. E aí é um negócio que é muito, muito bacana, porque assim, quando você identifica a causa, a própria pessoa começa a ter consciência disso. Né? Então, é o que eu estou falando, ela mesma começa a entender quais são os gatilhos, e ela começa a evitar aqueles gatilhos. Então, muitas vezes, só a gente descobrir o que foi, já é metade do caminho andado para a cura de determinadas situações. E depois trata só o sintoma, né? Trata só os sintomas. Então, pessoas irritadas adoecem mais. Irritadas, estressadas. Por falar nisso, não sei se vocês viram um depoimento do Dr. Ray. Você viu, Bárbara? O Dr. Ray, esse vídeo está passando aí em vários lugares, né, nas redes sociais. E ele fala lá no The Noite que ele está com câncer, né, bem terminal, um tumor grande, não lembro a localização. E ele falou que não come sal, não sei quanto tempo, não come açúcar. A última pizza que comeu foi, não sei. Então, super cuidadoso com a alimentação, com a atividade física, mas vivia estressado. Né? O câncer dele é onde? Eu esqueci o local agora, não sei se é intestino, mas o vídeo tá aí, rolando. E até o Danilo ficou assim bem impactado quando ele falou. E ele diz isso, que o estresse é o pior de tudo, né? Porque o corpo estressado, ele se manifesta de alguma forma, sim, né? O estresse, ele se manifesta de alguma forma. Então, você sente coisas que você não sentiria, você sente um formigamento diferente, você sente o corpo inchando, e aí a doença aparece. Sim. Realmente, o estresse, ele traz diversas outras demandas, né? A questão do câncer, a gente, assim, tem visto cada vez mais a gente relacionar a alguns conflitos, né,
que a pessoa tem vivido. Justamente você falou, um cara super saudável, né, que provavelmente tinha, né, uma alimentação, uma qualidade de vida muito boa, e desenvolveu um câncer, né? Eu não sei se é no intestino, mas quando a gente fala de intestino, a gente fala muito exatamente da incapacidade de digerir algumas coisas, né? Então, talvez alguns conflitos que ele possa ter vivido e que ele não conseguiu realmente colocar, ingerir, né, digerir aquilo ali, foi realmente muito impactante, ele não conseguiu colocar aquilo para fora, e isso possa realmente ter ido fazendo todas as alterações nas células que a gente sabe que acontece, né, e que pode sim influenciar nesse diagnóstico, né? Ó, aqui na internet está dizendo que foi câncer de próstata. De próstata. Tumor de 13 centímetros. Entendi. Vale investigar também. Ele tem 63 anos, né? E fala isso, né? Que sempre foi muito cuidadoso, que as pessoas que não querem cuidar da alimentação e atividade física pegam até esse trechinho, né? Tiram do contexto, colocar, né? Texto fora do contexto, sim. Para dizer, ó, tá aí, eu posso me alimentar mal, porque o cara comia super bem, né? O cara malhava todo dia e teve câncer, então por que eu não posso comer meu chocolate todo dia? Por que eu não posso ser sedentário? As pessoas usam isso para comodismo, né? Para realmente tentar se livrar de algo que elas não querem fazer. Mas a gente olha vários outros aspectos, né? Por exemplo, de próstata, a gente tem algumas situações relacionadas até perda, assim, não sei se houve alguma perda muito grande, né? Então, assim, tem vários aspectos que a gente tem que olhar e investigar para ver se existe realmente uma origem relacionada, né, a um conflito que ele possa ter vivido em algum momento na vida. E aí, você pode ajudar nesse caso, né? Quando ele estiver na situação com terapias, aliviando, inclusive, os sintomas, sabe? Assim, ajudando no processo, inclusive, da recuperação dele, do tratamento com terapias naturais, óleos essenciais, chás, né? Tudo para ajudar realmente ele se sentir melhor durante esse processo de recuperação. Ele falou que está curado, mas ele disse que não deixava ninguém fazer o exame de toque nele. Que aí o médico que não gosta de médico, né? Sim, muito comum também. Muito comum. Homem não gosta de médico, não gosta de buscar tratamento, muito menos fazer o exame, né? O exame. Mas aí o problema aparece quando chega em estágio mais avançado, complica, né? Sim, mas ele já está recuperado. Então. Aqui nas matérias, ele disse que ficou curado, fez quimioterapia, muita oração, ajuda de vários profissionais, ele disse que está curado. Agora, você falou que atende mais crianças, né? Sim. E o que aparece mais? Problemas respiratórios mesmo, Natália? Respiratórios. Porque lá em casa, meu Deus, toda semana esses meninos ficam gripados. E é um negócio de falta de ar. Agora, é muito caso de criança e adolescente com pneumonia, né? Sim. A gente tem muitos casos de gripes, resfriados, imunidade. Mas a gente também tem casos de transtornos, né? Porque eu até falo muito, assim, quando chegam para mim, assim, eu não preciso de diagnóstico, porque eu trabalho o comportamento que você traz. Então, se você tem uma criança que é mais irritada ou que ela não está conseguindo se concentrar, enfim, ou é que ela é mais ansiosa, né? Qual seja a demanda que você traga dela, é isso que eu vou olhar, né? Por que ela tem essa demanda, de onde vem? Algumas vezes saber realmente o diagnóstico já meio que te orienta no sentido de como você vai agir. Só que muitas vezes o tratamento como que funciona, por exemplo. Se eu tiver um caso de TEA, né, que é autismo, ou um caso de TDAH, a gente tem diversas demandas, né? Dificuldade de sono, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, problema de comunicação, né? Tanto de fala mesmo, quanto realmente de interagir com outras pessoas. E aí você precisa seguir um caminho. Por quê? Porque muitas vezes essa irritabilidade está relacionado ao sono, porque essa criança não dorme bem. Então, por isso que eu te falo que o diagnóstico ele não é determinante nesse sentido, porque eu vou trabalhar realmente quais são as demandas que aquela criança traz para poder ir melhorando, independente se ela tem um transtorno ou se ela não tem, sabe? Porque a gente consegue evoluir nas duas formas, né? Do mesmo jeito nas duas crianças, a que tem diagnóstico e a que não tem. Né? A que tem diagnóstico, às vezes você precisa retomar depois de um tempo, porque realmente ela precisa, às vezes ela regride, ela pode ter, né, voltar a uma demanda que ela já tinha superado. Mas a gente, muitas vezes nesse caso, inclusive, a mãe já sabe o que fazer, ela nem precisa voltar,
né? Então, ela já sabe qual é o procedimento para melhorar aquela condição. E aí, existem várias terapias que ajudam nisso, inclusive a mãe mesmo pode fazer isso em casa, que são terapias que a gente consegue indicar como que ela faz. Né? O que a gente precisaria fazer somente em consultório, que a mãe não conseguiria fazer? A acupuntura, né? Uma arte-terapia, onde ela vai desenhar para mim e eu vou identificar algo através daquele desenho. Então, isso realmente precisa de um olhar mais profissional. Mas as outras terapias a gente consegue fazer a orientação e a mãe aplicar em casa tranquilamente. E usa menos também medicação convencional? Bem menos. Muitas vezes, assim, evita realmente o uso, vou até quase dizer assim, pelo menos 99%, sabe? Só se não for... Eu vou te falar meu exemplo, né, na minha casa, como que funciona. Porque até que, inclusive, assim, eu, né, tô nesse mundo da saúde. E por que eu me apaixonei tanto por essa área? Porque eu tive casos dentro da minha própria casa, né? Então, meu filho mais velho, ele tinha uma dermatite no pé, que ele não podia, assim, todos os diagnósticos eram dermatite de contato ao plástico, né? Então, ele não podia ter contato com o plástico, que ele apresentava essa dermatite, uma dermatite mais ressecada, que feria o pé. Logo com 6 meses, mais ou menos, ele começou a apresentar. Né? E foi assim, acho que até uns quase 2 anos, 1 ano e 10 meses, por aí, ele com essa dificuldade. Até que eu conheci uma pomadinha natural, né, que é feita com óleos essenciais e cera de abelha, assim, uma pomadinha realmente 100% natural. Na época, feita de forma artesanal. Hoje não é mais, mas na época era feita de forma artesanal. E eu passei a aplicar essa pomadinha no pé dele. Já tinha passado de tudo que você imaginar que os médicos conhecem e recomendam, né? Diversas marcas de hidratantes, enfim. E nada tinha resolvido. E essa pomadinha sarou. Ela sarou a dermatite dele. Só que ela ia, voltava, não sei o que, como eu lhe expliquei aqui, né? Melhorava, mas ia e voltava. E aí, depois, conhecedora, né? Eu comecei a estudar muito sobre esse assunto, e foi depois ver as minhas formações, né? Eu entendi o que acontecia com ele, né? Porque o dele tinha, assim, um fundo da psicossomática. O que acontecia? Antes dele nascer, eu tive 3 perdas gestacionais, e eu fiquei grávida dele na época do Zika vírus. Então, foi um momento de muito medo. Eu vivia sobre medo. Então, eu tinha medo de perder, eu tinha medo de ficar doente e ele nascer doente, né? De ser picada pelo mosquito e ele nascer doente. Então, o medo, dentro, né, da medicina chinesa, ele afeta alguns órgãos, como rins, fígado, pulmão, né? E aí, a gente começa a apresentar problemas de pele justamente nessa localização do pé. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a olhar para esse lado. Então, eu comecei a tratar ele, a tirar esse medo, né? Ele tinha medo de diversas coisas e eu não tinha essa noção, né? Eu só fui ter essa noção realmente quando eu estudei sobre o assunto, quando eu me formei. E aí, eu comecei a tratar o medo. E aí, foi melhorando, foi cada vez... Com conversa? Não, com conversa, é uma das métodos que a gente utiliza. Às vezes, mudança de postura dentro de casa, sabe? Como você lida com algumas demandas. Por exemplo, meu esposo é muito mais protetor do que eu. Né? E eu conversei com ele, expliquei para ele também o que eu tinha entendido e ele começou a deixar saltar mais, deixar ter mais confiança, né? Então, assim, ele foi criando, né, essa coragem, essa força diante do que a gente falava, de como que a gente estava se comportando, né? E eu usei 2 terapias nesse caso para ajudá-lo. Uma foi a aromaterapia, porque existem vários óleos essenciais que vão no sistema límbico e que vão estar nos neurotransmissores, ajudando a tirar qualquer trauma, qualquer situação de medo. Tá? Encorajando, trazendo realmente coragem. Inclusive, eu estou com um aqui, que é o bergamota, no meu colar difusor. E com a acupuntura, porque aí a gente faz o quê? A gente fortalece aquele órgão que está enfraquecido com aquela demanda de medo. Né? E aí, quando você faz isso, você tem uma resposta de equilíbrio do corpo. E aí a criança realmente melhora. Então, o que aconteceu? Qual foi a última vez que meu filho entrou em crise do pezinho? Eu tenho fotos disso e eu tenho o resultado depois de 8 dias com a pomadinha. Foi mais ou menos em setembro de 2020, depois da pandemia, quando a gente começou a sair de casa. Qual é o sentimento que ele tinha naquela época de novo? Medo. Foi a última vez que ele entrou em crise. Ele teve no mesmo pezinho e ele já usava Crocs, Havaiana, né? Todas essas... Tinha contato com o plástico tranquilamente e ele, assim, já não tinha mais apresentado e veio ter nessa situação, né, em 2020. E aí, novamente, passei a pomadinha, tratei, dessa vez foi só com óleo essencial, essa questão do medo,
e ele nunca mais entrou em crise. Então, é por isso que eu te falo, assim, a gente olha muitas vezes, sim, a demanda, a doença né, que é colocada ali para a gente vai fazer o tratamento daquilo, mas qual que é o diferencial? É identificar o que gera, o que trouxe essa demanda. Por que meu filho fica doente 300 milhões de vezes? O que gera? Será que ele está se sentindo inseguro? Será que ele se sente desprotegido? Né? A gente fala até muito isso, dá exemplo de quando você viaja, às vezes, principalmente quando a criança é muito pequena. Você viaja, apresenta logo uma febre, né? E aí você fala assim, nossa, só porque eu vou viajar, vem lá a febre, né? Febre emocional. Emocional. Existe um medo gerado naquela criança, né? Existe uma insegurança, ela está se sentindo desprotegida, porque quem ela mais confia é a mãe e o pai, né? Então, se a mãe e o pai estão longe, vai gerar isso nela. E aí, o que você faz? Você vai deixar de viajar? Não. A gente ajuda a criança a lidar com aquela situação. Entendeu? Então, assim, só que tudo isso é muito conversado, assim, é difícil para algumas pessoas entenderem que isso impacta, né? Por isso que, assim, todo esse cuidado no consultório a gente tem que fazer com muita calma. Às vezes a gente fala, eu vou tratar isso aqui dele, mas leve isso aqui para vocês fazerem com a família. Vamos fazer dessa forma? Porque a gente sabe que vem a resposta, sabe? O apoio de todo mundo, o apoio de participação da família. Exatamente. Às vezes você tem uma criança que é irritada e aí fala assim, não, mas ela é muito irritada, não sei o que, não aconteceu nada na escola. Não. Aí você investiga e você vê que o pai também é. Entende? Que o avô também é, enfim, que alguém da família tem essa cara, que ela está ali acompanhando, que é a pessoa que ela se espelha, que também tem essa característica. Aí adianta eu fazer só com a criança? Melhora, mas não vai resolver. Porque a criança acaba absorvendo tudo, copiando tudo. Exatamente. Copiando comportamentos, né? Exatamente. Então, a gente precisa, muitas vezes, trabalhar com todo o entorno da criança para a gente realmente ter uma resposta. Existiu recentemente um caso de estudo, né, feito de 2 gêmeas que tiveram regressão do autismo. Como foi que tiveram essa regressão? Com terapias integrativas, várias multidisciplinares, né? Várias terapias como TO, né, psicóloga, e uma das terapias utilizadas foi de comportamento, foi terapias naturais, suplementação. Então, assim, foi um conjunto de ações de coisas, né, que foi envolvendo toda a família e que essas crianças conseguiram regredir. Entende? Então, assim, muitas vezes os comportamentos, às vezes a gente até fala assim, porque hoje tudo é TDAH, tudo é autismo, né? E realmente a gente tem uma crescente muito grande de casos, isso não tem como negar, né? Mas a gente muitas vezes está diagnosticando uma criança que só é criança, né? Que é uma criança que talvez precise correr mais, uma criança que precisa de mais agitação, enfim, né? Que precisa de mais movimentação, e aí a gente acha que ela já tem um diagnóstico, às vezes entra com medicação, né? E a gente vai ter uma melhora, às vezes, de concentração? Tem, mas a gente tem outros aspectos que atrapalham, a irritabilidade. Aí começa a vir outras demandas. E será que é isso mesmo que essa criança precisava? Né? Será que essa criança não precisava, sei lá, de um esporte? Será que essa criança não precisava ficar um pouco mais com a mãe, com o pai? Eu imagino que é uma função muito desafiadora, né, Natália? Muito. Porque você trabalha ali com a raiz. Isso. Você trabalha ali com a convivência, com o dia a dia. E as pessoas não têm mais isso. Né? Não tem a rotina, não tem mais a convivência. Não tem. Você vê aí, tem muitos pais que passam medo para os filhos, né? Eu conheço uma pessoa que o filho não pode fazer nada, mas porque ela tem medo. Sim. Né? Então você vê que a criança é completamente fragilizada. Sim. A criança não pode sofrer uma frustração na escola, não, eu vou tirar dessa atividade, não. Mas a mãe, o pai já são assim. Então, a gente transfere muita coisa. Transfere. Né? E assim, eu até tento muito, né, quando eu vou atender alguma família referente a isso, não transferir essa culpa, porque realmente é muito difícil, né? A gente acaba vem talvez da mãe, do pai, enfim, né? Às vezes é algo muito mais antigo, né? Que vem ali seguindo toda uma tradição da família e vai passando. Só que em algum momento a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Porque senão vai ser realmente... Por isso que a gente vê muitas vezes na própria família, geralmente pessoas que têm questões... sei lá, neurológicas, né? A gente vê que vai se repetindo ali, né? Tem problemas psicológicos, vai se repetindo, porque realmente existe um padrão,
sabe? Existe um padrão de criação, um padrão de crescimento, e a gente repete, a gente é meio do fruto onde a gente vive, né? Então, esses são ditados muito antigos e que a gente escuta, né, pouco falar hoje, mas que é real. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Obviamente, não é uma sentença, não é porque eu tenho um problema psicológico, sou ansiosa, que a minha filha vai ter. Ela tem grande chance, porque, né, como eu falei, a gente acaba muitas vezes transferindo, né? Mas não é uma sentença. Porque depende de como eu conduzo aquilo ali a partir do momento que eu tenho consciência daquilo. Né? Exatamente, a partir do momento que eu tenho consciência daquilo. Então, eu posso criar uma criança completamente diferente. Né? Mas eu preciso ter consciência disso. Por isso que eu te falo que sempre a gente tem que olhar a causa. Tentar identificar ao máximo essa causa. E, assim, geralmente a gente tem a resposta. Por que meu filho está gripando tanto? Por que ele tem tantas crises? Por que não está dormindo bem? Né? E aí você vai... Aí eu vou conversando. Como que está sendo? Assim, como que você consegue ficar com ele? Como que é? E os pais, assim, desde quando? Né? Muitas vezes, criança, né? Elas às vezes acabam ficando mais doentes depois que chega o irmão, por exemplo. Né? Porque elas acham que perderam espaço, elas se sentem desprotegidas, elas têm medo, né? Se sentem mais fragilizadas e elas ficam gripando. A gente brinca, mas é sério, né? Que é como se a criança, tipo assim, eu não consigo me defender. Então, qualquer invasor, qualquer vírus que vier, qualquer bactéria, eu tô aqui, porque eu me sinto fraco, eu me sinto desprotegida, eu não tenho ninguém para olhar por mim, entende? Isso é um sentimento que tá ali na cabecinha e que, às vezes, é uma situação que para você não é, entende? Assim, para outra criança não seria, mas para aquela criança foi aquilo. Então, assim, por isso que é algo muito individualizado. Por isso que eu não consigo, às vezes a gente tem óleos antivirais, tem óleos que são imunoestimulantes, e a gente consegue te dizer quais são, certo? E aí você vai ter uma melhora? Muito provavelmente vai ter. Mas você solucionar todo problema? Talvez sim, talvez não. Vai depender de você, sabe? De quem é a pessoa que está recebendo aquele tratamento, de qual realmente é a demanda dela. A demanda dela realmente é uma baixa imunidade? Ela tem, de fato, uma imunidade baixa? Ou ela tem algo que, né, a gente até fala também, que às vezes a pessoa, ela quer estar doente, sabe? Assim, tem pessoas que você trata, mas sempre tem uma situação, sempre tem uma demanda, sempre tem uma coisa. Que quer atenção. É como se fosse um gatilho para ela ali de eu preciso disso aqui é o que me ajuda a ter essa atenção, é o que me ajuda a alcançar, ser a coitadinha, alcançar algo que eu não consigo. Normal. Né? E aí você precisa ajudar essa pessoa, porque não é assim, né? Ela precisa entender que ela também tem capacidade, que ela também consegue, que ela também tem coragem, né? E muitas terapias ajudam nisso. Então, assim, a gente, por exemplo, mais uma vez falando da aromaterapia. Hoje a gente, graças a Deus, tem vários estudos, né, comprovando os efeitos, né, dos óleos essenciais, as moléculas, os componentes químicos que tem ali, comparados com medicamentos, inclusive para ajudar em ansiedade, para ajudar em depressão, a controlar o diabetes, enfim, várias demandas, né, que são antivirais, que são antibacterianos. Então, assim, a gente tem vários, hoje, artigos, né, estudos falando sobre isso. Né? Então, assim, não é algo que eu preciso acreditar, não tem nada a ver com... isso é uma crença, ou você precisa acreditar nisso. Não, isso é real, sabe? Isso tem resultado e a gente está cada vez mais crescendo e comprovando que realmente isso reflete no corpo. Então, assim, até se você for pensar como que era feito antigamente, né? Como que as pessoas faziam, como que Jesus fez para curar tantas pessoas. E os óleos são incríveis mesmo, né? Eu uso bastante. São. Né? E você vê porque é o próprio Deus, né? É a própria natureza. É a própria natureza. Agora, o desafio é a gente conseguir não dar o medicamento convencional, né? Segurar aquela febre só com óleo, só com, né? Com as formas mais naturais. Mas também é um exercício, né? Sim, é um exercício. Tem que ter a orientação. E no começo é difícil mesmo. A gente que é mãe fica com medo, né? Você acha termômetro ali subindo. O termômetro subindo, né? E a criança não respira à noite, não sei o quê. E aí você, não, vou dar logo esse aqui porque eu sei que vai resolver, né? E muitas vezes não resolve. Bora para Novalgina logo. E muitas vezes a Novalgina resolve. ela resolve, ela é realmente baixa. Mas eu falo assim, você vai dar sei lá, um antialérgico ou um antiviral ou, sei lá, um medicamento para liberar a congestão, né? Dá uma melhorada, mas assim, muitas vezes não resolve porque existe um ciclo, né? Que a gente não tem mais tempo para esperar o ciclo das doenças.
né? A gente não respeita mais isso. Então, assim, aí o que a gente faz? A gente fica sofrendo? Não, a gente usa alternativas naturais para ajudar, sabe? Então, assim, tem chás, né, que tem a fitoterapia, tem os óleos essenciais, que ajudam a liberar, né, toda a via aérea superior, que ajuda a fortificar o pulmão, né? Então, assim, a gente tem diversas terapias que vão ajudar. A gente tem a homeopatia, a medicina antroposófica, né, que é similar à homeopatia. Então, assim, a gente tem no mercado, inclusive em farmácias, medicamentos antroposóficos para sinusite, rinite, para tudo. E esses componentes que tem em farmácia, que dizem que melhoram a imunidade, que as mães compram muito, né? É o caloba, né? O caloba é um fitoterápico. Né? Que são as gotinhas. Isso funciona? Funciona. Ele é um fitoterápico, né? Ele, assim, por isso que eu tô te falando, é muito individual. Tem pessoas que já usaram e disseram que super funcionaram, e tem pessoas que disseram que não sentiram nada, que foi mesmo que nada. Né? Por isso que eu tô te falando, que é cada caso um caso. Então, às vezes, tem médicos, e é muito comum, inclusive a medicina tradicional, passar o caloba para essa demanda, né? Mas eu vejo mais efeito, mais resultado quando a gente usa os óleos essenciais para a imunidade. Obviamente, atrelado toda a nutrição, né? A suplementação, tudo que a gente tem que estar realmente bonitinho, redondinho, né? Qual melhor? Melaleuca? Para imunidade. Tea tree, que é o melaleuca, né? Limão, siciliano. O limão, ele faz um efeito linfático dentro do nosso corpo. Então, ele realmente ajuda com esse processo de liberar as toxinas, né? Então, isso é muito legal. Tem também o lavanda. O lavanda, ele tem um efeito antialérgico e também ajuda a melhorar o sistema imunológico. Hortelã-pimenta, eucalipto, são todos óleos que ajudam com a imunidade. Hortelã-pimenta, quando você cheira, parece que abre tudo, né? Entra, o cheiro vai lá. Abre tudo. Pro pulmão, que é o Peppermint, né? Exatamente. Para dor de cabeça, né? Ele é muito utilizado também, porque ele realmente ajuda com dores de uma forma geral. As pessoas estão mais naturebas hoje? Eu chamo de naturolovers. 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 As pessoas estão mais naturolovers porque elas estão vendo que tem resultado e elas veem que muitas vezes o resultado é até mais rápido. Né? Eu sempre falo assim, quando você utiliza no momento certo, você, né, comecei ali a nariz escorrendo, congestão, tosse, já entra, né, com os óleos essenciais, já entra com um xarope, enfim, o que você, né, da medicina tradicional ali que você quiser usar ou for indicado para você usar, que você vai ver que não evolui. Então, muitas vezes, você não vai precisar do corticoide, você não vai precisar do antibiótico, né? Geralmente, assim, eu vejo muitos resultados em 3, 4 dias, sabe? A gente já vê que houve, assim, uma melhora absurda e a criança já está bem. Se passar disso, eu já ligo o sinal de alerta, sabe? Se a gente está fazendo o tratamento certo, se a gente não precisaria entrar com outra coisa, né? Porque está demorando. Diminui também a recorrência, né? Diminui. Quando o tratamento é correto, diminui. há um espaçamento maior. Exatamente isso falando agora exclusivamente da aromaterapia, né? Exatamente isso que ela faz. Como que ela estimula o sistema imunológico, né? Ela ajuda a espaçar essas crises e ela ajuda a criança a ter o contato com o vírus ou com a bactéria ali e passar por aquilo de uma forma mais tranquila, porque o corpo dela está trabalhando, está sendo estimulado a agir contra aquela doença. Está né? mais forte. Então, né? Ela está mais forte, exatamente. Então, geralmente, se passa muito mais rápido. A criança, ela continua brincando, ela continua se alimentando, né? Então, assim, ela tem os sintomas, mas, assim, é muito mais tranquilo, muito mais leve. Então, ela passa por aquele processo e rapidamente ela se recupera. E é isso que a gente quer, porque, assim, a gente tem óleos antivirais. Por exemplo, a gente está agora, né, aumentando muitos casos de Covid, né? Então, assim, tem como a gente melhorar nossa imunidade e muitas vezes evitar? Tem. Existem óleos essenciais que são antivirais. E o que eles fazem? As moléculas deles, eles tiram a capa de proteína do vírus e ele mata o vírus no ambiente, inclusive dentro do teu corpo. Ele faz o teu corpo identificar mais rápido ele e começa a combater mais rápido, tá? Aí, muitas vezes, as mães querem desesperadamente, vai entrar na escola, a criança não sabe como é que é a imunidade da criança, já querem entrar fortalecendo a imunidade da criança. Às vezes eu falo, não, calma, deixa a gente ver, né? Porque ela precisa criar a própria imunidade também, né? Então, assim, será que eu preciso entrar aumentando a imunidade dela agora? Ou a gente espera para ver realmente se ela for uma criança que necessita, a gente ajuda nesse processo? E quando eu falo ajudar nesse processo, muitas vezes eu vou ter contato com o vírus, mas eu não vou me contaminar.
Outras eu vou ter contato com o vírus, eu vou me contaminar, mas vai ser muito mais tranquilo para mim, né? Então, geralmente acontece dessa forma. E aí, existe casos que eu preciso não ter contato, né? Sei lá, a pessoa tem uma doença, né, que não pode ficar doente ou vai ter um processo e a gente trabalha essa imunidade para evitar. Mas a maioria dos casos, principalmente em criança, eu prefiro trabalhar quando tiver a demanda. Gripou, vamos fazer. É uma criança que está gripando toda hora, está com a imunidade muito baixa, vamos tratar. Então, geralmente é assim que eu gosto de trabalhar. E a loja, como é que tá? A loja tá bem, graças a Deus. É a Bellimã. Bellimã. Eu trouxe até um presentinho aqui para você. Da loja. Olha aí, Bellimã. Bellimã. É a loja onde você encontra todos os produtos naturais para seu filho, para sua família, não é isso, Nath? Para família, para mulheres, gestantes, família toda. E lá encontra os óleos, lá encontra os chás. A gente tem tanta parte de cuidados. Posso abrir? Pode. A gente tem tanta parte de cuidados, assim, de shampoo, condicionador, maquiagem natural. Por exemplo, a minha maquiagem aqui é natural. Sério? Seríssimo. Saí de casa, minha maquiagem tá até lá no meu carro. Eu vou comprar para as meninas. Exatamente. Porque as meninas já querem maquiar todo dia, né? Eu uso, essa que eu tô usando é de adulto, mas a gente tem a linha infantil também. Sério? Eu até resisti muito para comprar a linha infantil, porque eu sempre fui muito de não estimular, né? Mas a gente não tem para onde sair, né? Então eu passei a aderir agora à linha infantil também de maquiagem lá na loja. Tudo cheiroso, né? Olha, Bárbara. Desculpa que é sua presença. Oh, meu Deus, eu não sabia, Bárbara, se eu soubesse. Sabonete em barra. Sabonete. Sem perfume. Para peles sensíveis, né? Pessoas crianças, né? E pessoas de pele sensível, ou mesmo quem realmente quer fazer. Idosos ou quem realmente quer mudar, né? Hoje eu posso dizer que pelo menos 95% do que eu uso é natural. Sim. Sabe, assim, é raro. Isso foi um processo de transição, né? Não foi da noite pro dia. Mas hoje, praticamente tudo mesmo, assim. Agora, como tem variedade hoje, né? Tem. Quem quer viver melhor, com produtos naturais, comer melhor, para tudo. Para tudo. Tem muita opção hoje. Tem. Agora tem que ter muito cuidado, porque, assim, existem muitas marcas, né, que falam vegano, né, orgânico, só que não são marcas de fato natural. Então, qual que é o diferencial da Bellimã? É justamente esse, porque, assim, todos os produtos que entram lá passam por minha curadoria. Sim. Então, eu avalio a composição, eu vejo se realmente ela é 100% natural. E vocês produzem também? Alguns produtos. Olha aí, gente, tá aqui, ó, o encarte. Bellimã, tudo em produtos naturais e ecológicos para mamães e bebês. Isso. Ai, que ótimo. E para a família toda, Tem que passar lá. Tem, a gente... Fica no Shopping Avenida. Shopping Avenida, piso L2, loja 257. Ó, tem a parte de naturopatia, produtos ecológicos, maternidade, aromaterapia, florais de bar, fisioterapia, medicamentos antroposóficos, que são similares à homeopatia, como eu te falei, assim, só para ficar mais fácil de tu entender. Sinergias e protocolos personalizados. Então, com certeza, muitos pediatras, muitos médicos encaminham pacientes para lá, né? A gente tem uma parceria muito grande realmente com os médicos, é uma das propostas da loja, né? Além do meu olhar dentro dos produtos, a gente tem parcerias com muitos médicos indicando o que ainda é indicado, o que não é mais indicado, né? O que trazer, o que tirar. Então, assim, lá na Bellimã realmente tem essa característica de ter só realmente aquilo que está sendo indicado por médicos e profissionais da área materno-infantil desse nicho natural, né? E ecológico. Olha, ganhei 10% de desconto na próxima compra. E ganhou um rolãozinho também. Olha, o rolãozinho é de óleo? Qual é esse? O Bel-Estar. Chama Bel-Estar. É para trazer bem-estar. Então deixa eu passar, que eu quero ter bem-estar. A gente passa geralmente aqui na nuca também. Nos pontos que são ótimos. São. E esses pontos têm um sentido, né? Eles realmente ajudam na penetração do óleo na corrente sanguínea. Eu vou sair daqui zen. Vou estar super tranquila para a próxima reunião. Exatamente. Não vou brigar com ninguém. Outro lugar que a gente usa muito é aqui no timo, né? Sim. Que é essa região bem aqui no meiozinho do peito, porque ele ajuda também a dar uma acalmadazinha no timo. O Instagram tá aqui no vídeo.
Vou passar lá, tenho que conhecer pessoalmente. Com certeza, né? será Claro muito que eu já ouvi bem-vinda. muito falar. Doutora Luana Nepomuceno, que já veio aqui, só fala em Sim. você. Coisa Já vou boa. começar a usar meu sabonete, não vou lhe dar, não precisa ficar olhando para mim. Mas é isso, né, Nath? Ai, adorei o pacote também, tudo natural. Tudo natural. E aí só para explicar um pouco como que eu funciono lá na loja, como que é um consultório, só para entender um pouco da diferença. Lá na loja, vamos para as pessoas entenderem, como se fosse, entre aspas, a farmacêutica da minha loja, né? Então, você Sim. vai trazer a demanda, a gente tem consultoras lá que atendem e já tem uma orientação do que indicar, né? Tem algumas demandas que elas não conseguem, aí essas demandas passam para mim e de forma mais... vamos falar assim, mais rápida, né? A gente consegue dar uma indicação para aquelas demandas. Então, né? por exemplo, se eu chegar lá e falar assim, Nath, meu filho está gripando muito, me ajuda aí. Isso. Vocês já podem prescrever É o alguma primeiro coisa contato, natural. exatamente. A gente vai te dizer quais são as terapias que vão ajudar, certo? Aí você vai comprar e vai utilizar. Muitas vezes, essas terapias já resolvem a maioria dos casos. A gente tem todo dia, né, depoimentos de pessoas falando, nossa, melhorou, não estava dormindo, dormiu bem, né, conseguiu respirar, enfim, diversas situações. Todos os dias a gente recebe depoimentos falando sobre isso. Mas tem casos que a gente não consegue resolver com essa orientação, porque aí entra a questão da individualidade, né? Sim. Que aí a gente precisa fazer essa investigação, precisa usar outras terapias. Aí esses casos realmente tem que ir para consultório. Principalmente quando tem demandas assim, né, de transtornos ou realmente a criança que já fez inúmeros protocolos de imunidade e a gente não tem resposta, né? Esses casos a gente precisa trazer bebês muito pequenos, problema de cólica, né, disquesia. E você atende lá mesmo, consultório Não, lá ou não? na clínica Colo, no Doits ali, no Cocó. Doits, Muito bem. Muito obrigada, então, Nath, pela presença. Nada. Você entendeu, Bárbara, agora o que é que faz um naturopata? Você sabe quando vai procurar um naturopata? Hoje. Você está com muitas demandas, não, mas o porquê ela. que você procuraria um naturopata? Por que você procuraria um naturopata? Vê se você passou. Bora, fala. Você é inteligente, querida. Utiliza alternativas naturais. Não, mas por que você mas procuraria? Por que você procuraria? Tempo. Tem tempo. Posso responder por ela? Não, né? Posso? Vou te ajudar. Ajudar os universitários aqui. Eu procuraria, como estou conhecendo agora, procuraria para prevenir e para solucionar coisas que eu não estou conseguindo pela via, né? Eu acho que muitas pessoas vão porque não estão conseguindo, quem não conhece, Sim. que não estão conseguindo pela via tradicional. Sim. E a partir daí se tornam uma vira naturolovers. Naturolovers, né? Geralmente quem procura, né? Quem quer buscar o tratamento natural, né, quem quer realmente evitar os medicamentos, né, alopáticos, quer realmente a medicina alternativa, então, a gente tem cada vez mais pessoas com essas características, né? A primeira é o tipo de pessoa que procura, né? Outra é realmente quem quer prevenir, então a prevenção, né? Porque você não tem como prevenir com um medicamento alopático, porque ele entra realmente para tratamento. Então, a gente previne por quê? Porque a gente olha, né, o indivíduo como um todo. A gente quer trazer o bem-estar, melhorar a qualidade do sono, diminuir a ansiedade, melhorar a alimentação, né, melhorar o todo. Cuidar né, o ambiente, dos filhos, viver mais. Exatamente, viver mais. Então, quando você melhora tudo isso, você previne inúmeras doenças. Né? Então, quem está buscando esse estilo de vida é que nos procura também. E um terceiro ponto é quem realmente já tentou de tudo, está desesperado, não sabe mais o que fazer. Peraí, que eu vou tentar isso aqui para ver se dá certo. E geralmente dá. Esse problema de pele não resolve, o meu filho não melhora. Exatamente. Por que está acontecendo isso? A resposta está lá. A gente geralmente consegue, sim, resolver e ajudar. E isso é muito gratificante, porque eu entendo, quando eu recebi essa missão, foi até difícil, porque, né, eu era de outra área, eu fiz uma transição muito grande para o que eu sou hoje, né, da área da saúde, mas é uma área que, no fundo, sempre tocou o meu coração, e eu que não tinha entendido ainda, né, mas eu enxergo isso como uma missão, sabe, assim, muito forte, e todos os dias eu rezo muito a Deus falando sobre isso, porque eu fico perguntando assim, né, Senhor, né, por quê, né, tipo assim, como assim, me ajuda aí. E Ele está sempre me dando resposta, realmente me mostrando que esse é o caminho. Né? Então, sua missão. Minha missão. Então, eu entendo que eu tenho essa missão realmente de ajudar as pessoas, porque eu acho que elas estão no momento que elas não sabem mais o que fazer. Há quanto tempo já, Nath? Naturopata, desde 2016.
Não, 2018. 2018. Né? E eu comecei a estudar em 2017. Final de 2016, começo de 2017. Meu filho nasceu em 2016. Terapia... Não, antes disso eu não fazia, nem conhecia produtos naturais, né? Eu vim conhecer por conta realmente do meu filho, né? Da demanda que ele teve. Aí foi estudar, exatamente, que me fez conhecer. Aí eu fui estudar, né, me profissionalizar. Hoje ele tem 8 anos, né? Então, assim, eu estou desde 2017, que a gente abriu a loja em 2017, ajudando diversas famílias com a loja, com o que eu trazia dos produtos naturais, né? E faz o quê? 1 ano, mais ou menos, que eu comecei realmente a parte de consultório, né? De atendimento, isso, aquilo, outro. Então, mais ou menos esse período que aí mudou a figura, né? Porque eu fazia muito isso na loja, né? E era muito aquele contato ali direto com a pessoa para indicar o produto e a gente tinha os resultados ali. Temos inúmeros depoimentos. E aí eu entendi que eu precisava aprofundar mais, porque tinha pessoas que eu não conseguia ajudar com o que eu passava pela loja, né? E para isso eu preciso de tempo, então eu preciso de uma consulta prolongada, né? Eu preciso entender, ouvir, eu preciso estar disponível para a pessoa. Então a gente passa um tratamento e vem diversas dúvidas, né? A gente acompanha e pergunta como que tá e tem um retorno e às vezes precisa fazer algum ajuste, né? Então isso precisa de tempo, né? E eu vi que com a loja eu não estava conseguindo dar esse tempo porque, como eu sempre falei, sempre foi uma missão, né? E aí eu disse, não, eu preciso reservar esse tempo para essas pessoas, para de fato ajudá-los de forma concreta, né? E aí foi aí que eu comecei a fazer o atendimento. Muito bem. Tem presente para você também. Ai. Olha aqui, Bárbarazinha. Levar a nossa lembrança do Check-up Podcast para casa. Adoro! Xicarazinha. Para você lembrar da gente todos os dias, na sua house, na sua loja. Obrigada, adorei. Nath, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Em nome de todas as pessoas que você ajuda tanto, tantas famílias aí que você ajudou a transformar, né? Vidas, Sim. salvar vidas, melhorar a qualidade de vida. E até a próxima, né? Até, se Deus Parabéns quiser. mesmo pelo trabalho. Obrigada, temos inúmeros assuntos para aprofundar. Muito bem. E se você gostou desse podcast, compartilha. Vai com as mães que você conhece, com aquela pessoa que está tentando tratar algo e não conseguiu ainda, porque não está conseguindo dormir direito, porque quem está estressado demais, compartilha. Não esquece que toda quinta-feira tem o nosso Check-up Podcast aqui às 20 horas com temas novos, entrevistados diferentes, sempre assim, nesse nível, né? Entrevistados maravilhosos. Nosso check-up sempre na TV Diário aos domingos às 19 horas, reprise às terças às 21 horas. Agradecendo mais uma vez ao nosso patrocinador oficial aqui do Check-up Podcast, CLDO e CCO, Centro de Laser e Diagnóstico Ocular, Centro Cearense de Oftalmologia, há 25 anos, tratando seus olhos com excelência. Grande beijo. Até a próxima. Não esquece que estamos também no Deezer e Spotify. Tchau, tchau.